Bom dia, mais um Café com Palavra aqui pelo canal Nova Geração nesta manhã. Você que nos acompanha através do YouTube ou vê aí nossos vídeos através do Facebook ou também no Instagram, deixa aí o seu curtir, seu joinha, seu like, né? Compartilhe com seus amigos e faça um comentário abaixo sobre o assunto de hoje e também seu pedido de oração, se for o caso, para que nós possamos também estar orando pelos problemas, pelas situações de cada um. Nós vamos refletir nessa manhã no Evangelho de Mateus, capítulo 20, do versículo 20 ao 28, que diz assim a palavra do Senhor. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. Porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Atribui-se a Martin Luther King Jr., a afirmação: não se precisa ter um diploma de faculdade para servir. Não é fundamental conhecer a segunda lei da termodinâmica para servir. Basta um coração generoso e uma alma movida pelo amor. Quanta verdade, nesta frase. Muitos colocam barreiras, ao serviço, tal como: esse problema não é meu, E outra: mas se todos passássemos a servir, o mundo será diferente. Com certeza, Não posso tratar desse tema sem mencionar a Jesus Cristo, que foi o maior líder de todos os tempos. Aqui não questiono se você tem fé nele ou não. É o fato que ele foi um líder exemplar. É o nosso Redentor pessoal, o meu Redentor pessoal. James Hunter, autor do livro Como se tornar um líder servidor, ele diz: se liderança tem a ver com influência, e sabemos que tem, desafio qualquer um a indicar um ser humano na história do mundo mais influente do que Jesus Cristo. H.G. Wells, escritor ateu e crítico, severo aí do cristianismo, ele comentou: sou um historiador, não um crente, mas não posso deixar de reconhecer que aquele pregador indigente de Nazaré é inegavelmente o centro da história. Jesus Cristo é de longe a figura mais dominante em toda a história. Veja os ensinos de Jesus sobre a liderança servidora no versículo que nós destacamos aqui. Quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Aí está no versículo 27 e 28. Jesus falava em liderar com autoridade. Um exemplo prático disso está registrado lá em Evangelho de João, capítulo 13,
versículos 14 e 15. Se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Sua liderança é um reflexo direto de quem você é. Você nunca será um líder melhor do que é como pessoa. Então é preciso conhecer a si mesmo, ter domínio próprio e uma missão de vida. E não se esqueça, o líder exerce influência e é influenciado, provoca e sofre mudanças, serve e é servido. Nós temos que aprender muito com Jesus na questão de liderança. E diz aí um ditado, né? Que você quer conhecer o caráter de um homem, dê poder a ele. E hoje nós vemos, né, muitas coisas erradas, né? Líderes que acham-se como se fossem semideuses, né? Pessoas se achando que estão num patamar aí acima de qualquer outra pessoa, acima do seu próximo. Mas nós temos que aprender muito com Cristo, com Jesus, né? Que mostrou inúmeras vezes como deve ser a nossa vida e principalmente a dos líderes, né? Que tem que realmente fazer primeiro, mostrar primeiro como funciona, como faz, servir primeiro para depois ser servido. E hoje nós vemos até no meio, né, cristão, pessoas querendo ser mais do que Deus, mais do que Cristo, e achando que estão num patamar elevado e não demonstram o amor que Jesus ensinou. Talvez preguem um evangelho diferente, né? Não é esse evangelho sem amor que Cristo ensinou. Cristo, ele não só ensinava, falava como deveria ser feito, mas ele próprio cumpria o que deveria ser cumprido, a maneira que deveria ser executado. Ele foi o maior exemplo que nós podemos ter na história, como diz aí os autores que nós citamos, né? E nós temos que seguir o exemplo, né? Seguir o modelo de Jesus. Esse é o maior modelo para a humanidade. Afinal, ele é o Filho de Deus, o nosso Criador. E o Criador conhece, né, as criaturas. O Criador conhece a nós. E nós, humanos, nos desviamos, né, do caminho correto. No princípio, houve um desvio daquilo que foi ensinado. E aí nós vemos durante toda a trajetória que Deus envia os profetas para consertar o povo, né? Deus envia tantas pessoas e até hoje continua enviando missionários e pessoas ensinando o Evangelho, né? E ele enviou o seu próprio Filho, que foi condenado, não fez nada, não errou, não fez nada de errado e foi morto e crucificado pelos humanos. Injustiça total. E hoje nós vemos que o mundo continua no mesmo erro, né? Condenando as pessoas, e enquanto que Jesus ensinou, se você levar um tapa na face direita, ofereça a esquerda, e assim por diante. E ele foi prova disso, né? Ele se entregou a si mesmo sem ter culpa nenhuma na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida. Então, o que somos nós diante de toda essa situação? Quem somos nós para talvez estar em uma liderança e querer ser mais do que o liderado? Não queremos mostrar ou servir e só queremos ser servidos. Nós temos que dar o exemplo e seguir o Mestre, Jesus Cristo. Muitos líderes aí fazendo errado, nós estamos vendo na mídia, né? O cerco vai ser grande. Nós estamos no final dos tempos. O cerco
para cima dos cristãos vai ser grande. Mas nós, como nós somos liderados pelo Mestre Jesus e fomos ensinados por Ele ao tipo de reação que nós temos que ter, a maneira de agir. E muitos líderes cristãos estão decepcionando o Evangelho. Nós estamos vendo na mídia tudo isso. Que nós possamos refletir nas palavras de Jesus, do único Mestre, aquele que ensinou verdadeiramente o que é correto. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega até Deus se não for através de Jesus. Pode ser rei, pode ser rainha, pode ser presidente, pode ser ministro, pode ser líder em qualquer situação. Se não se render aos pés de Cristo, não chegará a Deus, não chegará ao Pai, não conhecerá ao Criador. Então que nós possamos nos render àquilo que Jesus ensinou. Que nós possamos ler a sua palavra, que é o manual. A palavra de Deus é o manual para as nossas vidas. Tudo está mencionado aqui. A vida de Jesus, a maneira que Ele ensinou para que nós sejamos como cristãos. Se nós falamos que somos cristãos, é porque nós temos que seguir a Cristo. Seguir o que Ele ensinou, o que Ele pregou, o amor que Ele dedicou ao mundo. Nós também temos que ter esse amor dentro do nosso coração. E só temos esse amor através do Espírito Santo. Que nós possamos buscar nessa manhã sabedoria junto a Deus. Nós possamos buscar a presença do Espírito Santo em nossas vidas, para que nós saibamos como agir no dia a dia, diante de inúmeras situações que o mundo nos oferece. Você aí que nos acompanha no canal Nova Geração, esse é o Café com Palavra. Deixa aí o seu like, seu joinha, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário e se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus.